Vamos continuar aqui repercutindo essa decisão do Banco Central. Para isso, a gente vai conversar com o Arnaldo Lima, que é economista e líder de RI da Polo Capital, que já está aqui comigo. Arnaldo, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia para você, Débora, e para todos que nos assistem. Arnaldo, vamos lá. 14% já era amplamente esperado, né, nesse momento, já estava bem precificado na curva de juros. O comunicado, novamente, era o mais aguardado. Como que você avalia? Realmente foi um comunicado mais simples? Deixar a porta aberta para setembro é o mais positivo nesse momento do que dar um guidance previamente para o mercado? Bem, foi amplamente esperado em relação à decisão e expectativas de ontem, né? Mas há um mês atrás a expectativa maior era de manutenção. A gente já esperava esse corte e temos uma Selic terminal de 13,75. O mercado está começando a reduzir as projeções, mas ficou reunião a reunião, né? O comunicado foi mais sucinto, teve um tom mais neutro e menos é mais nesse momento de incerteza. Então, o Banco Central fortaleceu a sua autoridade a ficar cada vez mais dependente de dados. E, na prática, o que tem ocorrido é que a potência da política monetária no Brasil, ao longo do tempo, tem aumentado bastante, sobretudo pelo fim da TJLP, lá pelo BNDES, e hoje, na prática, a gente está tendo mais crédito livre do que crédito direcionado, como há décadas atrás. A pontuação, né, e essa diferença que veio agora desse comunicado sobre esse reconhecimento da desaceleração da atividade. Essa pontuação sendo ainda vista como moderada pelo Banco Central, é realmente algo que você vê ainda como hawkish ou dovish do ponto de vista da atividade econômica que, de acordo com os últimos dados, já tem sido constatado pelo mercado que há realmente uma sinalização de efetividade dessa política monetária mais restritiva. Arnaldo, como que você avalia, então, esse reconhecimento agora por parte do Banco Central? Poderia ter sido um reconhecimento mais direto, tipo, estamos realmente vendo uma desaceleração da atividade? Na prática, o que o Banco Central vem falando é de que houve uma aceleração ali no primeiro trimestre, depois uma desaceleração, e a expectativa é que a gente tenha um crescimento do PIB em 2016 menor que em 2025, né? E, sobretudo, a potência da política monetária e o seu horizonte relevante, aí você tem uma defasagem, né? Então, o Banco Central também está olhando a inflação futura. Se aperta demais na dose, acaba se tornando veneno, né? Então, o que a gente está colhendo são frutos do fortalecimento da institucionalidade da nossa autoridade monetária e, sobretudo, do sistema de metas de inflação. E a gente está observando um choque de oferta no mundo, não só pela questão do petróleo, mas na expectativa de El Niño. E o Brasil ainda é bastante diversificado na sua economia, tem uma dependência menor em relação ao petróleo que outros países, mas, de certa forma, a gente ainda tem uma taxa de juros real bastante elevada e isso prejudica o nosso crescimento do PIB potencial de longo prazo. Então, a gente precisa ter uma agenda, sobretudo de produtividade, para que a gente possa ter aí uma inflação mais comportada, com um crescimento do PIB mais sustentável, né? Mas, de certa forma, acho que a grande expectativa é da transição do governo. E, no final do dia, o mercado olha muito o governo federal, o Ministério da Fazenda, mas a gente tem que olhar o setor público como um todo, né? E, na prática, a gente precisa dar uma indicação mais coesa, mais efetiva da estabilização da dívida pública, que aumentou bastante. Então, os nossos resultados primários, quando a gente comparou em relação aos países ali, Turquia, Rússia, no quadro anterior, são até melhores no curto prazo, mas o resultado nominal, quando inclui juros, é bastante elevado. Então, a gente ainda tem uma certa desconfiança em relação aí, à potência da política monetária, e o endereçamento do fiscal ajuda, mas é uma agenda necessária e não suficiente para o crescimento de longo prazo do país. Arnaldo, a gente também tem aqui, inclusive, olhando para as projeções, né, de inflação do cenário de referência, dessa vez o comunicado trazendo 2028 já, como é esperado para esse período. Mas houve em 2027 uma mudança, mesmo que marginal, mas para cima dessa projeção de inflação, né? O comunicado anterior era 3,6%, esperado para 2027, e agora foi para 3,8%. Mesmo sendo uma mudança marginal, é um recado importante dessa resiliência da inflação e, no final das contas, mais persistente e ainda, né, desancorada a expectativa da meta de inflação?
Sim, é uma sinalização, os modelos econométricos do Banco Central e há de se reforçar da equipe técnica, a qualidade da equipe técnica dos servidores do Banco Central. Isso não depende, o resultado do Copom não depende só dos diretores, né? Então a gente tem uma institucionalidade muito grande em relação a vários países e as projeções ali, elas assumem como exógenas variáveis como o petróleo, como o próprio resultado fiscal. Então, de certa forma, ali é uma sinalização, mas não é uma relação, como diria, automática entre um aumento marginal no horizonte relevante e que isso indicaria, de certa forma, uma parada na decisão do Copom. O que a gente observou no comunicado, será mais detalhado na ata, acho que a ata vai trazer mais informações, de que a porta está aberta. E se, eventualmente, a gente continuar tendo essa desaceleração da atividade econômica e, sobretudo, da inflação, e a gente vai esperar mais um corte até setembro. Agora, o engraçado, porque em compensação para os riscos de inflação, também a gente tem fatores muito mais altistas do que baixistas, repetindo, aliás, o que a gente já tinha do último comunicado, que são mais fatores, né, para que a gente consiga manter essa inflação mais elevada do que mais baixa. Arnaldo, dada essa situação de ter o Banco Central repetindo esse trecho, exatamente como a gente viu acompanhando na última reunião, dá para entender que houve um peso mais hawkish ainda e uma preocupação ainda do Banco Central com essa questão altista de inflação? Sim, acho que essa é a grande interpretação, né? Um sentido de cauteloso e dependente de dados, né? Então, foi um fator adicionado no último comunicado, não acontecia isso no início do ano. Então, de fato, você tem esse viés altista e a grande preocupação do Banco Central é um descasamento entre a demanda e a oferta, né? Pelo lado da demanda, sobretudo no mercado de trabalho, que a gente já percebe uma desaceleração quando você olha os resultados, sobretudo da PNAD, quando você olha o rendimento real, a massa salarial, caiu, né? Isso acaba batendo na inflação de serviços, que tem uma inércia maior, é a maior preocupação do Banco Central. Então, a gente percebe que isso tem contribuído aí para esse posicionamento de redução nominal dos juros, né? Mas o juro real, como a gente observou, um dos maiores juros reais do mundo, a gente ainda tem aí um juro bem acima do juro neutro. Então, a política monetária, mesmo que no curto prazo reduzindo a Selic, você ainda está num nível bastante restritivo. O que a gente sempre olha é o farol, né, Débora, em relação à inflação, toda a expectativa de inflação 12 meses à frente, o CDI 12 meses à frente, então o juro real ex-ante ainda está bastante elevado, mas de certa forma você começa a ter aí uma pequena variação na margem de ancoragem de expectativas, sobretudo se a gente tem uma acomodação no cenário geopolítico. Olhando um pouco para a questão fiscal, né, lembrando que a gente tem aí ano eleitoral, quero voltar um pouquinho nesse ponto da questão fiscal, porque ontem a gente teve o presidente Lula falando sobre ter um pouco mais de seriedade fiscal e juro menor. Será que os comunicados do Copom conseguem agora trazer uma certa consciência para esse governo de que o juro menor depende dessa seriedade fiscal? Essa sinalização pode trazer um recado importante nesse momento para o mercado ou não, Arnaldo? Olha, o cenário eleitoral tem influência, de certa forma, no Brasil, mas assim, a grande parte dos investidores que têm investido no Brasil sabem que tem eleição, sabe que tem até uma probabilidade de reeleição, mas acho que a gente tem que sair um pouco do ciclo eleitoral. Porque no final do dia a gente tem aí uma estabilidade também dos servidores públicos, tem várias agendas relacionadas aí à qualidade do gasto público, à redução da despesa obrigatória. Mas há de fato um descasamento entre a expectativa do mercado em relação ao arcabouço fiscal, que foca muito nas despesas discricionárias, né? E a estabilidade da dívida, que tem crescido bastante. Muitos países cresceram desde o Covid, mas o Brasil acabou crescendo mais. Então, um ajuste fiscal, sobretudo na transição, seja qual for o governo eleito, a gente acredita que as receitas ali, as regras de educação e saúde vão entrar para dentro do arcabouço, possivelmente haverá uma revisão na política de valorização do salário mínimo, que está no nível real de salário compatível com Juscelino Kubitschek, mas isso não é o que está afetando a inflação de uma maneira geral, né? O grande problema no nosso Brasil ainda é a indexação da economia, né? A gente precisa avançar nessa questão, sobretudo, de produtividade. O fiscal é uma condição necessária para o nosso desenvolvimento, mas ela não é suficiente. A gente tem que focar, de fato, no crescimento maior do nosso PIB potencial e toda essa questão relacionada à educação, reforma trabalhista,
a reforma tributária vai nessa direção. Precisamos continuar avançando em outras questões, como toda a parte relacionada a concessões, infraestrutura. Então, o Brasil estrutural está caminhando na direção correta, mas a velocidade do Brasil conjuntural está aquém do que a gente deseja. Perfeito. Arnaldo Lima, economista e líder da RI, Polo Capital, líder de RI da Polo Capital, meu querido, muito obrigada pelo seu tempo. Bom restinho de semana. Até a próxima. Para todos nós. Até mais.